Boa noite, esse é mais um De Trabalho e hoje com a nossa convidada Cíntia Aguiar. Ela é gestora da RHF Talentos. Ela é especialista em recursos humanos e também na gestão de talentos. E para essa conversa especial, estamos aqui com ela, Cíntia Aguiar. Ei, palmas para mim. Obrigada, Di, pelo convite. Que muito isso. feliz. Amo falar de gestão de pessoas, gestão de talentos e recursos humanos. E vai ser uma conversa descontraída, acho, né? A ideia é Papo que a gente chato, precisa né? transmitir. Não, na verdade é o seguinte, o objetivo desse canal foi sempre ajudar as pessoas que estão com dificuldade de estar encontrando um trabalho, o que vai seguir, o que vai fazer. Na minha experiência com as edtechs, na minha experiência também com a relação com as faculdades, universidades, existe uma dúvida muito grande, principalmente dessa galera nova, existem empregos novos. Pô, antigamente se um menino falasse pro pai que ia ser youtuber, o pai até falava, que é isso, menino? Mas existem vários exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas nisso. Influencers, né? Nova carreira. Então, a nossa ideia é mesmo de trazer um pouco de luz, nessa questão sobre essa área de gestão de RH, de talentos, como é que faz, para justamente aquela pessoa que esteja na dúvida de o caminho que ela vai seguir ou não, ela possa assistir esse vídeo e pensar, então tem isso. Mas a gente começa, é para ser mais um bate-papo, não tão chato, isso aqui não é um curso de como fazer RH, mas a gente tocar o barco disso daqui. E aí eu gosto de começar sempre com umas perguntinhas para conduzir a gente, pode ser? Com certeza. Então vamos lá. À disposição. Nome? Cíntia Aguiar. Quanto tempo de carreira? Ai, meu Deus. Pode falar. Acho que tem muitos anos. Bom, eu comecei minha carreira com 16 anos. Fui menor aprendiz, como todas as pessoas, né? Ah, legal. Passei por uma empresa que eu era o bebezinho da turma. Fui muito mimada, aprendi bastante. Numa fábrica, chão de fábrica mesmo, tá? Uhum. Isso aí foi mais ou menos quando? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Não vou lembrar o ano, não. Não, tá, pode deixar. Faça pergunta, e nem Não, eu mas vou aí ficar você falando. começou com 16 anos. Pô, legal. Isso. Me diga Me o seguinte, conduz. com 16 anos você começou como menor aprendiz, exercendo que função? Exercendo uma função dentro de uma fábrica, aprendendo as rotinas administrativas Rotinas mais administrativas, Isso. operacionais, essas Exatamente, questões todas. Exatamente. E aí, nessa fábrica, você teve essa experiência mais ou menos por quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí de lá, 2 anos, 18, você já estava pensando em fazer a faculdade? Eu odiava essa parte do trabalho. Não, então, mas por quê? Porque eu não me via fazendo aquilo. Eu achava aquilo uma coisa muito chata. E assim, por incrível que pareça, o que eu gostava era de passar entre... Eu morei numa cidade interior. Sim. No interior de Minas. Qual cidade? Pode falar. Araguari, no Triângulo Mineiro. Ei, Araguari! Ei. Olha, vocês estão sendo conhecidos, viu? A Bela Araguari. Hoje tem... É a Bela Araguari, aprendeu, Isso, né? Muito bem. aprendi. A piadinha não... Precisa atualizar, tá, gente? É 5 aí na Isso, piadinha. Pra quem isso. conhece a piadinha, não vamos dizer, porque não cabe, né? Como eu estava contando, eu fui fazer esse trabalho na gestão, a parte administrativa, e odiei esse trabalho. Eu era do interior, para a gente era uma felicidade sair para o centro da cidade. A gente morava muito encostadinho assim no interior. Então, assim, vestia a melhor roupa, se preparava para ir para o centro. Por que a gente ia para o centro? Porque ali era o point da cidade, Sim, entendeu? com certeza. E eu via o comércio, eu amava aquele lugar. Eu falava assim, gente, que lugar. Um dia eu quero ser vendedora, olha só a minha cabeça. A minha expectativa, né? Eu queria aquele lugar. Porque pedi para ser dona, né? Claro, sonhar nessa área, nessa idade é a melhor hora para sonhar. Mas a gente não tem conhecimento do tamanho do sonho que você pode ter, né? Então, mas aí você fez os 18 anos e depois, nos 18 anos, como é que você optou? Como começou? Passou o menor aprendiz? Como é que foi sua etapa profissional, a próxima? A minha próxima etapa foi... Não, eu não queria... Já descobriu que aquelas ações administrativas... Operacional não era para mim. Sim. Não era para mim. A minha parte, o meu talento era o que eu tinha encontrado lá atrás como vendas. Com vendas, Com perfeito. vendas. Então, eu já gostava de fazer isso. Eu tinha sucesso fazendo isso. Que legal. Então, e eu achava aquele lugar ali de ficar vendendo um status, né? Eu falava assim, meu Deus, Elasma, é tudo linda, maravilhosa. Eu quero estar naquele lugar, entendeu? Não tinha noção do trabalho que era aquilo, né?
E não foi uma vida fácil, não foi. Eu costumo dizer que a gente não tem noção, não conhece o tamanho dos nossos sonhos e não conhece o tamanho que você pode ser. Eu tinha uma cidade interior, então o meu alcance de desejo era muito pequeno. Eu vim de uma família onde as oportunidades não chegavam de forma fácil. Meu pai trabalhou na vida toda no Exército, né, dentro do batalhão ferroviário, que era um ambiente dentro de Minas que mantinha a cidade em pé. Acho que até hoje, tá? Eu estou um pouco desatualizada, mas se eu não me engano, até hoje. Então, a gente não tinha muita instrução. A cidade mais próxima onde tinha formações era Uberlândia, que era do lado, né? Que elas têm a mesma idade, mas são cidades completamente diferentes em relação ao desenvolvimento. Perfeito. Em relação ao desenvolvimento. Então, assim, quem estava em Araguari não tinha muita opção. Eu, vindo da minha família, perdi minha mãe muito jovem, com 5 anos de idade. O meu pai achava que para a gente poder dar bem na vida, tinha que trabalhar. Não importa com o quê. Não estava errado. Não tá errado, não estava. Errado não estava, né? Então, ele achava que tinha que trabalhar. E, assim, eu sou muito grata por esse... Como é que fala? Esse clareamento, energia, né? Esse clareamento do meu pai, porque meu pai nunca foi... Essa visão do futuro, Essa visão de futuro, de que realmente é o trabalho que vai te colocar onde você quer. Então, assim, vim para Brasília e com 18 dias fui morar na casa de parentes, né? Eu fui para um emprego, eu falei, não, eu não vou ficar aqui sem fazer nada, eu preciso de ter minha renda, minha própria renda, né? E fui procurar um emprego, peguei um bloco de chamequinho e saí distribuindo currículo. Naquele jeito bem tradicional. Que longe, tinha LinkedIn na época? Não, 99. E-mail? Isso era 99, gente, 1999, vocês estão começando a descobrir minha idade. 1999... Onde tinha uma porta aberta, eu deixava um currículo. Foi ótimo, foi uma excelente experiência, porque eu recebi muitos contatos. E eu pude escolher onde ir trabalhar. Olha. Entendeu? Então, eu peguei uma empresa, na época, que era uma empresa referência, que ainda que é a Rede Sibéria, né? Eles tinham outras 2 grandes marcas, e eu fui trabalhar em uma delas. Passei anos nessa empresa, passei pela profissão de venda, depois fui promovida a subgerente. Fui gerente da loja. Sibéria é uma loja de roupa masculina, mas também tinha feminina, eu me lembro. Tinha feminina. Tinha. É uma loja de roupa casual, perfeito, né? Hoje ainda tem a loja no shopping. E aí que eu fui procurar me desenvolver. Fui estudar, fui fazer meus cursos, meus treinamentos, vendas. Eu fiz muito aprimoramento de venda, porque todo vendedor acha que nasceu vendedor, né? Pode até nascer, gente, mas tem que estudar. Tem que estudar. Entendeu? Tem que se atualizar, tem que entender o mercado. Tem que entender o mercado, precisa usar a tecnologia a favor. Hoje já tem muitas coisas bem avançadas daquela época. Venda hoje é ciência, venda hoje é técnica. Na minha época era dom. Na minha época era dom. E dizem que eu tinha dom. Entendeu? Ah, que bom. Dizem que eu tinha o dom da venda. Então, eu cresci muito nesse ambiente. E fui trabalhar com gestão. Saí da parte de venda, tive sucesso como venda. Trabalhei em grandes empresas como Core, Lelis Blanc, Gregory, entendeu? Tudo nessa área de moda feminina, mais executiva, né, para as mulheres. Quando que você despertou assim e falou assim, cara, eu quero ir... Para a área de gestão. Isso. Quando eu peguei uma equipe e eu quase fui demitida nessa equipe. Eu peguei uma equipe masculina. Eu tive muita dificuldade de fazer a gestão dessa equipe. O dono da empresa me chamou e falou assim, Cíntia, você é excelente no que você faz, mas a gente está tendo dificuldade de comunicação com a sua equipe. Inteligência emocional, né? Comunicação com a equipe. Então, assim, eu não vou demitir 20 pessoas. Ou eu demito você, ou não tem como demitir 20 pessoas. Ou você melhora. E bom que ele jogou real, né? Foi, ou você melhora. Aí eu fui procurar me desenvolver, me conhecer. Perfeito. Porque o autoconhecimento, muitas vezes, se eu perguntar para você, você quer mudar? Você vira para mim e fala assim, eu quero mudar. Porque você quer ser outra coisa, você não quer ser você. Sim. Entendeu? Você quer ser outra pessoa, você quer ser outra coisa. Agora, o autoconhecimento é o poder de se conhecer. Quem eu sou? Perfeito. Como que eu funciono? Eu não estou colocando você numa caixinha, eu estou mostrando para você como você funciona. Não estou dizendo que é certo e nem é errado, mas a gente tem formas diferentes de funcionar.
Perfeito. E naquele momento, eu achava que o meu jeito de funcionar era o jeito certo e que todo mundo tinha que me engolir. Já entendo. Conhece, né? Conheço. Achava certo, todo mundo tem que engolir. Eu funciono assim, quem quiser que aceite, entendeu? Sim. E aí, esse meu gestor virou e falou assim, não é bem assim. A gente vai precisar fazer algumas coisinhas aqui para poder melhorar, entendeu? Pô, que legal. E fui fazer todos os meus cursos, fiz imersões, fiz desenvolvimento humano na área de coach, PNL, gestão de pessoas, inteligência emocional, várias formações em vendas, inclusive, gestão de pessoas, recursos humanos, e fui cada vez me melhorando. Eu me melhorando, eu servia de exemplo para quem estava perto de mim. Claro. Ainda mais pro time, né? Ainda mais para o time. Então, foi uma trajetória de autodescoberta muito importante. E aí você teve esse processo que você ficou fazendo essa gestão dessas pessoas, cuidando desses talentos. E aí, obviamente, que você... Quando é que o processo também de recursos humanos chegou à sua vida? Essa parte não foi por escolha própria. Opa! Olha, quem acabou de falar que você pode escolher... Mas não foi por escolha própria. Eu acho que eu tinha uma missão na vida de, como diz, replicar, compartilhar o meu conhecimento, entendeu? Eu antes já tinha empreendido numa loja de moda feminina, né? Porque era isso que eu tinha feito a vida inteira. Perfeito. Fui lá, fiz a gestão, foi uma experiência incrível. Depois de 4 anos eu tive a oportunidade de vender a empresa, vendi, passei 1 ano só estudando, foi excelente para mim. Eu fiz essa escolha, né, de poder fazer isso e comecei a trabalhar com consultorias, como eu já estava no outro nível, comecei a trabalhar com consultorias, com empresas da área do comércio. Então, como eu sabia muito bem fazer isso, eu ia para dentro e falava, vamos fazer, arrumando os processos, mudando o processo de venda, organizando isso, trazendo diagnósticos para poder melhorar, entendeu? Trazendo dados para poder melhorar o resultado daquele negócio. Com certeza. E aí comecei a dar retorno e fui convidada por uma empresa para poder fazer a capacitação de um gestor para eles. Fiz a capacitação, fui lá fazer a capacitação do gestor para eles, só que ele gostou muito do meu trabalho e falou, Cíntia, fica. Fiquei durante um período nessa empresa, acho que uns 6 anos, e fiquei grávida. Que chega na parte do segundo, por isso que eu falo que não foi escolha, né? Entendi. Eu tive uma oportunidade lá nesse local, estava bem, mas estava acomodada. Eu acho que eu estava acomodada. Estava com uma zona de conforto já estabelecida. Zona de conforto estabelecida. Então, estava bem, estava sendo bem remunerada. Naquele momento, eu achava que era isso mesmo que eu queria. Estava confortável, conseguia desenvolver as pessoas do jeito que eu queria. Estava numa zona confortável. Você chegou num ponto muito interessante, principalmente para o público feminino, né? Quando você tem um conflito entre a maternidade e a profissão. Sim. Então, acho que vale a pena até a gente abrir um pouco sobre isso para que essas pessoas que estão vivendo essa mesma situação possam levar em consideração a tomada de decisão dela. Como foi essa sua tomada de decisão de falar assim, não vou 100% para a maternidade, porque naquele momento a Agatha te exigia esse 100%. Sim, me exigia. Como também eu não posso abandonar o que eu aprendi, que nem você estava falando, Exatamente. a profissão. Pode ir trazendo, quais foram as informações que você levou em consideração para estar tendo essa tomada de decisão? Primeiro, necessidade, né? Eu não estava num estágio ainda que eu não poderia parar de trabalhar. Eu não poderia fazer essa escolha de parar de trabalhar. Eu tinha que continuar trabalhando. Eu tinha uma reserva financeira que me manteve durante mais ou menos 1 ano, mas ela estava acabando. Estava findando, não dava mais. Fiz um acordo com a empresa onde eu trabalhava, consegui um valor que para mim foi um valor importante, que conseguiu me manter por mais um tempo, mas uma hora o dinheiro acaba, né? Com certeza. E não dá. Então eu falei assim, ou eu vou investir em alguma coisa que eu consiga usar as minhas competências e as minhas habilidades, ou dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval. E assim eu fiz. Comecei a buscar empresas que eu pudesse utilizar a minha competência. Nessa parte focada no treinamento de equipe. Exatamente, em gestão de pessoas, RH, trazer pessoas para o time, desenvolver, capacitar, qualificar, entendeu? Essas pessoas para o mercado de trabalho, fazer com que elas encontrem os seus talentos como eu também encontrei o meu.
Então, e também ajudar essas mulheres que estavam nesse lugar de achar que virei mãe, não tem mais oportunidade para mim, virei mãe, eu estou descartada do mercado de trabalho, entendeu? O que eu costumo dizer é que se você tiver segurança de que você é uma excelente mãe e que essa criança ela não é um problema para você. Perfeito. E muito pelo contrário, ela é uma mola propulsora. Uma motivação. Uma motivação, a empresa te leva. Ela não vai ter problema em te levar. Mas você já chegou empreendendo sozinho ou procurou sozinha? Sozinha. O primeiro contato que eu fiz foi buscar algumas empresas, alguns negócios. Cheguei na RHF Talentos, que é uma empresa de Curitiba. Ah, perfeito. Até bom, pode explicar um pouquinho da RHF. Ela tem 25 anos de onboard na área de RH, 10 anos já com recursos humanos, então tem vários escritórios espalhados por todo o Brasil. É uma empresa que atende a nível nacional, já atendeu a nível internacional. Ainda não é uma empresa reconhecida a nível internacional, mas também atende a nível internacional e está partindo para esse lugar agora. E quando é que deu um match da RHF com a Cíntia? Quando eu fiz milhões de reuniões, né, que precisa da gente, não é decisão tomada de um dia para a noite. Primeiro passei pelo comercial, depois com a gestora da empresa, com a dona da empresa, com a Renata. A Renata também estava passando por uma situação materna muito parecida com a minha, engraçado isso, né? Bom. Ela tinha tido trigêmeas. Nossa! Trigêmeas, e as meninas dela precisou de auxílio médico, né? E no meio de tudo isso ela perdeu uma das crianças. Então foi também, eu acho que a nossa conexão, né, pelo nosso momento aconteceu na hora que são duas histórias que impactam. Então, quando eu contava para as pessoas da empresa, da Ágata, eu tinha o discurso seguinte: eu não posso dar errado. Eu não tenho chance de dar errado, eu não tenho chance de errar. Esse negócio tem que dar certo. Não tenho chance para poder brincar mais de empreendedora, entendeu? Precisa dar certo, não tenho a segunda chance. E aí eles falavam para mim: não, a gente te entende. Por que me entendiam? Porque a Renata também já tinha passado por situações muito parecidas com a minha. Então a franquia, ela faz mais ou menos esse papel do sócio. Porque ele tem uma experiência, ele faz o papel do mentor, porque ele já viveu, ele faz o papel do consultor, porque ele vai te dizer: faz assim, a roda é essa, o lugar é esse, eu já fiz dessa forma, é só você replicar. E quanto tempo de RHF? 4 anos. 4 anos como franqueada da RHF. Como franqueada RHF em Brasília. Então já passou por muita coisa. Muita coisa. Passei por 2 lockdowns. É verdade. Lockdowns, né? Tá aí. Então vamos já chegar. Antes de chegar até um lockdown, a gente vai fazer só esse parênteses. Você começou a atuar na RHF e eu imagino que isso foi um mercado novo para você. Foi um mercado novo, foi um grande desafio. Eu fui trabalhar com um franqueado, primeira experiência para entender como ele estava fazendo, para ver como fazer e como não fazer, né? Porque Perfeito. tem um jeito certo, um jeito errado. Você ficou quanto tempo nesse outro franqueado? Fiquei pouco tempo, porque logo em seguida começou a pandemia. Ah, perfeito. Começou então a gente já entrou nela. Já entrou na pandemia. Eu, em 2018, fui para o hospital. No meio do ano de 2019, a gente saiu do hospital. Fomos para casa, com algumas restrições ainda de visita, eu e a Ágata, porque ela não podia ficar doente. O lockdown começou para mim um pouco antes, entendeu? Um pouco antes, porque como ela saiu do hospital, tinha feito uma cirurgia cardíaca, então a gente tinha aquele período de adaptação ainda, que os médicos não dão alta. Claro, fica em observação. Isso. Fica em observação, demora um pouquinho. Em casa, mas com acompanhamento. E aí, no meio do ano, eu comecei a atividade, né? Falei, no meio do ano, agosto, setembro, por aí, comecei a atividade junto com esse outro franqueado. Perfeito. Fui trabalhar com ele. Ele já estava na franquia fazendo um trabalho bem antes de mim, então foi importante ver como as pessoas fazem. Então, usem exemplos. Sim. Não acreditem que vocês dão conta sozinhos. A gente tem um péssimo hábito de achar que a gente sabe mais que todo mundo, que a gente é melhor que todo mundo e que a gente não precisa de ajuda. Entendeu? E aí fui para lá, aprendi, foi uma experiência interessante. Óbvio que eu fui jogada para comercial, porque eu sou a pessoa do comercial, né? Então as pessoas me olham e falam lá, ó, perninhas com esse cifrãozinho de dinheirinho, entendeu? Entendi. Aí fui jogada para comercial,
que não foi ruim, porque eu comecei a perceber que é uma parte importante do negócio. É quem está na linha de frente, né? Quem está na linha de frente. Se você não vende, você não tem como fazer processo. Se não tem Perfeito. processo, não tem negócio. Inclusive, você que fica até mais diretamente com as dores, né? Exatamente. Ou seja, nesse relacionamento, por estar atendendo o cliente, você começa a entender as dificuldades, o porquê que ele não está achando, você começa a adequar a ver isso. Você começou, então, você passou um tempo com esse outro franqueado, o que é recomendado para as franquias, né? Se Toda tiver vez que for contratar, oportunidade. conheça o franqueado, porque se você vai ter uma conversa a eles... Tem até aquele franqueador famoso, o menino que participa até do Shark Tank, eu vou lembrar aqui o nome dele, mas ele fala justamente disso. Se puder até ter uma experiência com mais de um franqueado, isso é bom para você conhecer a franquia, saber como é que fica essas questões. Mas aí tá em uma outra área que você já vai começar a tirar uma mística para mim. Pô, RH é sempre um amigão, né? Não. Não. Eu falo assim, principalmente vocês, que nessa parte de recrutamento, né? Assim, Porque vocês facilitam, vocês, querendo ou não, as pessoas que vocês recrutam, principalmente a galera que passa, que eu acho que é lembrada, porque, por exemplo, vamos ser bem sinceros, todo mundo já sabe que no processo de recrutamento, a chance dela passar existe, mas sabe que a vaga é para uma pessoa. exatamente. E às vezes você está disputando Eles com não 10. sabem, tá? Não, então isso que eu ia Eles falar. não sabem. Mas, gente, só para contar para vocês, tá? É uma novidade para vocês ficarem cientes. Pegar aqui na câmera geral também, ó. Sim. Galera, fica ciente. Quando você participa de um processo de recrutamento, Um só vai passar. é você mais outros. Que bom que sua estima é elevada e você vai achar que a vaga é sua. Mas lembra, de 10 pessoas, uma vai ficar 10%. Então, por que eu falei isso? Porque imagina, as pessoas pensam assim... Todo mundo quer passar. Óbvio, né? Não você, importa que todo mundo quer passar na vaga que foi destinada. Mas também tem um certo conhecimento, tipo assim, pô, não passei. Mas na próxima, quem sabe? Ou não, a galera quer a vaga e briga com você porque não passou. Tem algumas vertentes sobre essa história que você trouxe. Várias delas são bem legais. Primeiro, você não passou, não quer dizer que você não é bom. Perfeito. Você é bom. Só que às vezes você não é bom para aquela empresa. Perfeito. Tá? Porque tem uma coisa que a empresa vai analisar, é a cultura. O fit cultural dessa empresa vai analisar que time que está lá. É muito importante você ver gênero, classificação etária. Não adianta. Você vai trabalhar numa galera que tem 25, você tem 45. Gente, vai chegar uma hora que isso não vai dar bom. Entendeu? Agora, é misto. Tem galera de todas as idades nessa equipe. Funciona. Uma empresa que só tem homens, vai uma mulher. Para que essa mulher está indo? Tem que entender. Para equilibrar. Perfeito. A empresa tem ciência de que essa mulher está indo para equilibrar e que vai surgir, isso é cultura. A empresa vai colocar uma cultura de que ela precisa trazer uma mulher para o time para equilibrar, para tirar um pouco a força masculina, aquela pressão, aquela coisa, a mesma coisa ao contrário. Então, assim, quando você não passa num processo, a gente não está dizendo que você não tem competência, que você não é bom. É porque você precisa fazer match com essa empresa que está procurando esse profissional. Então, Perfeito. começa por aí. Esse é um ponto. Outro ponto. A missão da RHF Talentos é promover a educação empregadora. Educação empregadora. Existe uma coisa chamada empregabilidade. Quando a gente entra no mercado de trabalho, você não entra para poder ficar naquela vaga 1 ano, 2 anos e acabou. Perfeito. Não é isso. Que era como antigamente as pessoas se viam. Eu acho que nossos avós se viam nisso. Exatamente. Entrava, ficava 10, 20, 15 anos. Não é isso. Então, quando a gente fala da educação empregadora, é você se desenvolver, se capacitar, ou para crescer naquela empresa de forma vertical ou horizontal, ou você passar para um próximo passo, porque aquela empresa não dá conta mais de você. Entendeu? Ela não te absorve mais. Entendeu? E não tem nada errado nisso. Aí tem muita gente que fala assim, não, fulana foi tananã, né? Não vou falar aqui porque... Na verdade, isso aqui a gente está passando no horário e tudo. Olha, só para avisar, esse conteúdo está bem marcado lá no YouTube, corrige Alquimia Produções. Não é para criança isso aqui. Então pode falar. Então, a gente está tomando vinho aqui, então tô nem não. Então não é que a pessoa foi ruim porque ela passou por dentro da sua empresa e ela partiu para uma outra oportunidade. A gente não tem que achar que essa pessoa fez sacanagem com você. Não, ela te entregou competências e habilidades durante um período importante do seu negócio. Ela contribuiu para o seu negócio. Obrigada, gestor. Obrigada você que ficou aqui dentro da minha empresa por 1 ano, 2 anos e trouxe a sua competência, entregou a sua qualidade de trabalho aqui dentro. Chegamos a um final, né?
E quer se despedir de alguém, mandar um beijinho? Tchau, gente. Um beijo para minha rede de apoio, que eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, entendeu? Com a minha grande experiência, o meu papel maior, meu projeto maior são minhas filhas. E hoje a Agatha teve uma indisposição de manhã. Eu poderia pegar o telefone e falar, Di, não vou fazer. Não vou fazer, vamos desmarcar, entendeu? Mas eu conto com uma rede de apoio maravilhosa. E eu vou contar uma coisa para vocês, mães. A rede de apoio não é da Cíntia, tá? A rede de apoio é da Agatha. Então, tá todo mundo fazendo o papel que tem que fazer na vida da Agatha. A avó de vó, o pai de pai, a madrinha de madrinha, a irmã de irmã e eu de mãe. Então, assim, não assuma um papel que é do outro. Perfeito. Ó, muito bom. Bom, galera, e é isso. Obviamente que daria para estender, passou rápido dessa vez assim, né? Mas então tá. Eu queria dar uma boa noite. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Se inscreve no canal, até para conhecer o quê? Mais conversas de trabalho. Um abraço e um brinde.